vamos começar então. Eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, tá bom? Fala aí quem Tá é bom, você e por que que você está aí. tudo certo. Como o pastor falou, me chamo Enéas, é, sou missionário aqui em Guiné-Bissau, sou casado com a Daça Ellen, por isso que uns chamam de Daça e outros chamam de Ellen, né? Então, tenho um filho de 4 anos, o Léo, presente que Deus nos deu, aqui em Guiné-Bissau, e sou de Maceió, Alagoas, a minha esposa também é de Maceió, Alagoas, e vamos completar 5 anos aqui em Guiné-Bissau. Que Começamos legal. Começamos aqui em Gabo, no leste do país. Nosso foco é povos muçulmanos, então nós passamos 3 anos em Gabo e vimos para Bissau porque temos outra forma de trabalho aqui em Bissau e está sendo uma bênção, mas continuando focando em povos muçulmanos. Que legal, que bênção pela vida de vocês. Eu me lembro que em 2016, a primeira vez que eu estive em Guiné-Bissau, foi o ano que nós nos conhecemos, né? Vocês haviam, eu acho que acabado de chegar, alguma coisa assim. Fala para nós aí, Enéas, como vocês foram parar em Guiné-Bissau? Como se deu esse processo aí na vida de vocês? Tem um pouco, o Guiné-Bissau tem um pouco também de com nossa história, eu e a minha esposa, né, essa Ellen. Nós nos conhecemos em um curso de missão da Jocum, que chama Envia. E nesse curso nós nos conhecemos e começamos a nos conhecer cada vez mais depois do curso. E aí começamos a namorar. E fomos fazer outro curso, chamado um curso que é Estudo Bíblico, da Jocum. E nesse curso tinha um prático de um mês em Guiné-Bissau. Isso foi em 2018. 2008, desculpa, 2008. E em 2008, mas eu trabalhava e ela estudava. Então, não deu para mim ir, mas ela conseguiu liberação na escola e veio para Guiné-Bissau. Foi a primeira vez que teve contato, no caso foi ela, em 2008 ainda. Então, quando ela voltou, ela começou a me falar de Guiné-Bissau. Nós começamos a orar e nos casamos. E com 2 anos de casados, o Senhor nos direcionou para ficar em tempo integral em missão. Vamos fazer um curso da Jocum que chama ETED. São 3 meses teórico na base interno e 2 meses prático. E esse curso foi o prático em Guiné-Bissau, em 2013. Então aí foi quando eu tive o primeiro contato com Guiné-Bissau, 2013. Passamos 2 meses e 20 dias aqui, trabalhamos na ilha, em algumas cidades, e aí o Senhor nos confirmou que esse país seria o país que nós iríamos começar o nosso trabalho missionário. Foi aí que nós ouvimos a voz do Senhor e voltamos em 2014 para o Brasil. Já falando para o líder da base de missões daqui da Jocum, dizendo que em 2015, em junho, nós retornaríamos. Em junho de 2015, um ano e meio depois que nós voltamos de Guiné-Bissau, nós estávamos aqui. E em janeiro de 2016, conhecemos o pastor. Eu me lembro, vocês estavam recentemente ali no país, né? Já estavam instalados, já tinham passado ali 2 meses anteriormente, como você falou, e foram de vez ali, né? E eu me lembro também que vocês estavam naquele processo de adoção, depois a gente vai falar, né, sobre isso um pouquinho, porque quem sabe tem pessoas aqui nos ouvindo que precisa entender um pouquinho sobre isso, né? Mas como que foi essa adaptação de vocês ali? Vocês se adaptaram rápido, demorou? Como que foi essa questão da cultura, da língua? A, a adaptação que acontece em 2015, quando nós chegamos numa base da Jocum, em Gabo. A base, ela, lá em Gabo não tem energia, não tem energia. Então a base ela que fornece a energia através de um gerador naquele tempo. Então era 3 horas de energia por dia. Então o gerador era ligado de 7 da noite a 10 da noite e a noite todinha ligado. Então uma das adaptações foi o clima. Então era muito quente e não tinha ventilador porque não tinha energia. Então a gente ficava muito quente. Também a cultura muçulmana, que é totalmente diferente, então nós fomos conhecendo a cultura. E outra coisa também,
Nós brasileiros, geralmente, nós chegamos no local e queremos trabalhar, queremos fazer tudo, fazer as coisas. Tipo, não, tenho que fazer. Então, eu e minha esposa tínhamos muitos planos para estar desenvolvendo. Só que o líder da base, ele nos deu um conselho muito, muito prudente. Ele falou assim, olha, assim que nós chegamos, olha, vocês aqui são como criança. Vocês não sabem falar, vocês não sabem andar. Então, vocês vão precisar falar o idioma e saber como as pessoas se comportam. Aí daí vocês vão poder fazer alguma coisa. E nós não queremos fazer tal, e depois nós entendemos e aprendemos que foi muito importante esse tempo. Porque se você vai para o campo passar um longo tempo no campo missionário, o primeiro ano é o ano mais importante, é o ano que você faz alianças, que você vai conhecer pessoas. E se você começa esse primeiro ano tendo choque com a cultura e começa a não desenvolver relacionamentos, o restante do tempo seu vai ser um tempo desgastante. Então, nós fizemos muito relacionamento, conhecemos muitas pessoas e aprendemos muito com a cultura. Então, o desgaste foi, uma das coisas que não aconteceu foi que nós tivemos que ficar conhecendo, mas queríamos trabalhar bastante. Então, foi um tempo meio que nós aprendemos muito e que hoje nós vimos o fruto. Hoje, por esse conselho que nós seguimos, nós estamos com um trabalho muito bom aqui desenvolvendo e temos muitas alianças, conhecemos muitas pessoas e isso nos ajuda muito. É verdade, a gente conhece, né, bastante candidatos, né, pessoas que foram até para o seminário, se prepararam de alguma forma, mas eles aprenderam uma parte teórica do negócio, né? E quando eles vão para a prática, é como você falou, já quer ir trabalhar, já quer fazer, né? Até mesmo alguns querem mudar alguma realidade ali da cultura. Mas uma coisa que a gente tem aprendido, né, é que missões leva tempo, né? Evangelismo, e tudo começa pelo relacionamento. Então, se o missionário, o evangelista, a pessoa que está ali no campo, né? Ela não der prioridade ao relacionamento, ela vai ter dificuldade para poder desenvolver o trabalho. E eu costumo dizer assim, é melhor você demorar pelo menos aí, vamos supor, um ano e meio, 2 anos, mas você criar uma base de relacionamento, de amigos, porque a partir daí eles vão te ouvir porque eles são teus amigos, porque você já se relacionou com eles, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas elas ainda não entendem essa questão, né? Como você falou, quer fazer porque há o desejo de fazer. Mas antes de fazer, né, tem todo um processo que precisa ser trabalhado, não é verdade? Em missões é relacionamento, né? Você tem que fazer relacionamento com as pessoas e gente, povo muçulmano. Muçulmano você não chega falando de Jesus, de Deus, nada. Você vai ganhando a amizade dele, você vai conhecendo ele, e ele vai conhecendo a sua vida. E o interessante é que eu estava lá, né, comprando algumas coisas para mim, um local, e é aquela coisa, aqui, para você conseguir um bom desconto, você precisa ter calma. Você tem que sentar com a pessoa que está vendendo, conversar com ela. Quanto mais você conversa com ela, mais barato sai o produto. Se você for dizer assim, não, eu quero isso, quanto é que é? Pagar, você vai pagar caro. Então a gente conversa muito e o rapaz viu a aliança no meu dedo, né? Comerciante, ele é muçulmano. Ele falou assim: Você é casado? Aí eu falei: Sou casado. Quantas mulheres você tem? Aí eu disse: Não, só tenho uma mulher. Eu só tenho uma mulher? Primeiro, ele acha que por eu estar lá, eu devo ter muito dinheiro. Não, você é do Brasil, você veio para aí, então tem muito dinheiro. E que tem muito dinheiro pode ter até 4 mulheres. Eu disse: Não, só tenho uma mulher. Aí ele disse: Mas por que você só tem uma mulher? Eu disse: Não, eu sou cristão. E a Bíblia fala que o homem se unirá homem e a mulher e fará uma só carne. Não tem como fazer três de uma só carne, é só dois. E não tem como você dividir o amor para duas pessoas. E a gente começa a falar do evangelho para ele, assim, naturalmente, com curiosidades. Eles são muito curiosos para saber do Brasil, da vida, da pessoa. E isso foi muito bom. A gente falou muito do amor de Deus para essa. Eu falei muito também sobre para Deus, para esse rapaz. E eu creio que a semente foi lançada. Então é assim que se o relacionamento. A minha esposa, o que acontece lá? Ela dava curso de panificação. As meninas iam lá em casa e ia aprender a fazer bolo, pão, tal. E através disso ela lia um versículo, ela acompanhava a vida delas, aconselhava elas. Isso foi em 2015, 2016. Até hoje ela tem uma jovem que ela acompanha. Até hoje tem uma jovem que está
que está conosco, ela está lá em Gabo ainda, mas a gente tem sempre acompanhando ela. Nós ficamos responsáveis pela educação dela, num acordo com a mãe, para que a mãe não desse em casamento. Então, nós fizemos um acordo, olha, você não dá ela em casamento, e nós vamos ser responsáveis pela educação dela até ela se formar. E graças a Deus ela está indo muito bem. Legal, muito bom. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com o Enéas, missionário no país da Guiné-Bissau. Exerce um trabalho lindo, como vocês estão ouvindo aí. Mas, Enéas, você falou aí da questão dos povos muçulmanos. A gente sabe que Guiné-Bissau não é um país grande. Eu não sei se já chegou a 2 milhões de habitantes, porque sempre que eu 2 olho lá milhões. nas estatísticas, já chegou. Então, porque nem sempre é oficial, né? Mas vamos colocar aí 2 milhões de habitantes, né? Não é um país grande, né? É um país pequeno. Mas a grande predominância aí na questão religiosa é muçulmano e animistas, não é isso? Isso. Como você está trabalhando diretamente aí com os povos muçulmanos, então fala um pouquinho para nós como que é esse trabalho, como que é falar, né, de Jesus para eles. Você já deu uma abertura para nós aí sobre a questão do relacionamento, mas como que vocês estão desenvolvendo esse trabalho? Eu me lembro que Igabu é uma região que tem mais predominância na questão dos muçulmanos, né? E vocês já passaram por lá, não é isso? Já conhece lá. Mas na capital também tem muitos, né? Aí em Bissau. Como que vocês trabalham, como que vocês lidam com isso aí? O país, em 2011, foi a última vez que fez um censo, tinha 1,5 milhão de habitantes. Desse 1,5 milhão, 55% eram animistas, a religião africana, que acredita em deuses, em irãs, né, que são demônios, essas coisas assim, e 45%, 50% animistas, 45% muçulmanos e 5% cristãos. Esses cristãos, eles colocavam os evangélicos e os católicos juntos. E em Gabo, 90% é muçulmano. É uma região onde predomina as duas maiores etnias. Em Guiné-Bissau são 27 etnias. E no leste lá, que fica no leste, Gabo, faz fronteira com o Senegal. Em Gabo, as duas maiores etnias são os Fulas e os Mandingas. Sendo que os Fulas e os Mandingas são muçulmanos. Eles vieram lá do Mali, vieram descendo, são povos nômades. Então foi levando o Islã, tanto para. Aí veio descendo para o Mali, para a Gâmbia, para Senegal, para Guiné-Conakry e para Guiné-Bissau. Ele foi convertendo os povos ao Islã. Então, a dificuldade do muçulmano é a abertura. Ele não tem pessoas que não têm abertura. Se você falou de Jesus, ele já corta o assunto. E em Guiné-Bissau, interessante é que muitos guineenses, eles são muçulmanos porque o pai a mãe levava lá, porque criança por 5, 4 anos, ela já vai aprender o Corão. Ela vai, e outra coisa, é de domingo a domingo, não tem um dia para parar. Eles vão todo dia para a escola corânica aprender. Se você vai dia 1º de janeiro, tá tudo fechado, mas tá lá, eles aprendendo o Corão. Aprendendo não, né? Decorando. Eles decoram. Depois, quando eles estão grandes, eles começam a aprender as palavras que significa. Eles só sabem falar. E tem uns que até grande fazem as orações, mas não sabem o que está orando. Porque é em árabe, né? Eles aprendem tudo em árabe. Eles não aprendem a língua daqui. Aqui, o oficial é o português, mas a língua falada é o crioulo, que é um pouco do dialeto com o português misturado. Mas é o árabe que aprende. É o que acontece. Nas escolas, quando a gente vai alfabetizar a criança, ela tem dificuldade, porque o árabe ela é escrito da direita para a esquerda, e as letras são do tipo desenhada. Então, a forma que você pega na caneta é uma forma diferente. Então, você tem que ensinar a criança a escrever da esquerda para a direita e pegar na caneta corretamente. E a dificuldade de, se for menina, não vai para a escola, geralmente. E meninos, às vezes, só vai até a 6ª classe. Depois da 6ª, não tem mais interesse. Já aprendeu a ler, fazer conta, pronto. Mas sempre aprendendo o Corão. Então, a dificuldade é porque desde criança é colocado isso na cabeça deles. Martelado na cabeça deles. Então, para você ter abertura para falar, eles já não querem falar. Entendeu? Então, é aquela coisa de... Por isso que, infelizmente, na região de Gabo, são 90% muçulmanos. Mas
nós só tenho conhecimento de uma igreja que trabalha, dois pastores que eu tenho conhecimento, que trabalham exclusivamente com muçulmanos. E Gaba é a segunda maior cidade de Guiné-Bissau. Então, é uma população muito grande, só que só existe dois pastores que eu tenho conhecimento que eles são exclusivos, que são fulas, ex-muçulmanos, se converteram, e hoje eles se dedicam a pregar o evangelho lá para os muçulmanos. Porque se você vai abrir uma igreja para povos anêmicos, porque tem até isso, se você é um pastor, eu vou abrir uma igreja de Guiné-Bissau, você tem que escolher qual é o seu povo. Não, eu vou focar focar em povos muçulmanos. Então, a liturgia do seu culto vai ser diferente. Eu vou focar em povos animistas. A liturgia vai ser outra, porque, tipo, a igreja muçulmana, geralmente, eles não usam tambores, eles não dançam, eles são bem mais, assim, porque se entrar um muçulmano para visitar, ele vai se escandalizar. Ele não vai querer ficar. Então eles colocam, tipo, a igreja do pastor Adulai, que é um pastor que eu fiquei 2 anos lá na igreja dele, aprendi muito com ele. Você entra na igreja, você tira o sapato, é um tapete, os homens sentam no tapete e as mulheres ficam na cadeira, e ele prega com o Corão e a Bíblia do lado. Então ele leva às vezes amigos deles para poder visitar e eles não têm choque, porque a liturgia do culto é para isso. Você vai para o povo animista? Não, o povo animista ele tambor, o pastor conhece, mais ou menos como é o culto, né? Mas o que acontece? Quando o muçulmano ele se converte, é muito mais fácil você discipular ele, porque ele já vem com a crença de um único Deus. Então ele se converte, ele vira facilmente ele vira um bom obreiro, ele tem uma crença forte de que há testemunho, já testemunho de pessoas que falaram para mim que se converteram e foi visitar, morava na cidade, foi visitar na aldeia a família. A família disse: não, você vai ter que. Não, se você não aceitar, se você não desistir, você está envergonhando a família, você tem que voltar a ser muçulmano. E não aceitou, ele apanhou de madeira, pau, mulher. E ela teve que ir para casa da vizinha, ficou lá e foi embora, nunca mais pôde voltar para visitar o pai e a mãe, porque se converteu. Então, eles, quando se converte mesmo. O anemista, geralmente, quando ele se converte, precisa de discipulado longo, porque ele ainda crê nas crenças, nos deuses, nos Irã, tem muito medo de Irã. Para você ter ideia, geralmente, quando a pessoa o anemista, ele tem chama um patuá, um negocinho aqui, que é uma corda com um saquinho que tem umas pedras, que desde criança coloca nele. Isso ele diz que vai proteger do Irã. E às vezes ele se converte, passa 2, 3 anos ainda com isso, escondido, mas fica lá. Porque eles têm medo, porque muitos, quando eles não são convertidos e tiram, começam a criar feridas, úlceras. Então é uma forma de proteger, eles acham que protege ele do Irã. Então eles se convertem, está na igreja e tudo mais, mas fica com aquele patuazinho ali. Precisa de um tempo para poder ser discipulado. Já o muçulmano, não. Mas é muito complicado. Principalmente para a igreja brasileira que quer ver resultado. Tipo, você mandar um pastor para o leste, por exemplo, ele vai passar, brasileiro ainda mais que não conhece muito, ele vai passar 10 anos e o público vai ser, os que se converteram são pouquíssimos. E não vai encher a igreja, você vai tirar foto de igreja cheia. Pode acontecer, o Espírito Santo é maravilhoso, mas a tendência é, com o tempo, ir se convertendo, discipulando algumas pessoas. Tem igrejas que para esse público o muçulmano, tem 10 pessoas, né? O missionário, o pastor está lá já tem 3, 4 anos, tem 10, 15 pessoas, né? Então, a experiência que a gente tem visto, o investimento na vida das crianças, isso tem trago muitos resultados, né? Para o reino de Deus. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu não sei se você lembra dele, quando eu estive aí na primeira vez em 2016, eu conheci o Joabe, eu acho que é Joabe, eu não estou muito lembrado do nome, mas ele trabalhava na Casa Manuel, né? E ele tinha um trabalho onde os jovens, adolescentes, se convertiam ao cristianismo e eles eram expulsos das casas deles, né? Que eles eram deserdados pela família. Porque eles entendem que isso é uma afronta, é uma traição, aquela questão toda. E ele fazia esse trabalho, ele pegava aqueles jovens, aqueles adolescentes, levava para o abrigo, e lá ele cuidava deles durante 3 meses, 6 meses, e nesse caminho aí, nesse tempo, muitos jovens conseguiam voltar para suas casas porque eles pregavam o evangelho para seus pais, e os seus pais, de alguma forma, acreditavam, eles criam em Cristo e recebiam de volta os seus filhos. Então, foi um trabalho muito lindo que ele fez.
vocês enfrentam isso aí também? Porque, segundo o que ele me falou, o que acontece? A questão da religião, né? Eles têm uma condição e investem muito mais do que nós, né? Então, tudo deles é de graça, a maioria das coisas lá. Então, a escola, eles vão fazer de tudo para trazer esse povo, essas crianças, esses adolescentes, para investir na vida deles. E nós, como cristãos, a gente não faz isso, né? A gente tem dificuldade ainda com questão de investimento, porque nem todos os cristãos entenderam a importância de missões, né? E Oswald Smith falava na década de 70 que naquela época, né, era gasto mais com pizza e Coca-Cola do que com missões. E hoje não mudou, né? A gente gasta muito mais com coisas banais do dia a dia aí que não tem tanta relevância, mas aquilo que é relevante para o reino, a gente não investe como deveríamos investir. Então, eu queria saber assim, vocês também enfrentam isso, porque quando eles se convertem ao cristianismo, se chegar alguém lá, né, do povo muçulmano e prometer algo para eles, a maioria, eles vão sair dali, né? E vão passar para o outro lado. Como que vocês lidam com isso? É, o pastor Adulai, ele que está em Gabo, ele tem a igreja e ele tem a casa dele, o terreno, e tem um terreno que ele está construindo casa justamente para essas pessoas que se convertem. Como eu estou aqui em Bissau, o que acontece? Nós viemos aqui por causa do direcionamento do Senhor. A minha esposa veio para Bissau, que ela está fazendo medicina, porque é uma forma de abrir portas para que nós possamos entrar em algumas tabancas. Então, aqui é, é diferente a estrutura da cidade de Bissau com as estruturas das cidades dos interiores. Geralmente no interior, a maioria das pessoas moram nas tabancas, que são aldeias, e existe um centro comercial. Então o foco são as aldeias, as tabancas. Aqui, como é a capital, então existe algumas tabancas ao redor, mas não existem tabancas de fula. Porque o leste do país tem muitos muçulmanos, mas a capital, ela tem um povo, como eu falei no começo, os fulas e os mandigas, eles vieram, eles não eram da Guiné-Bissau, eles vieram. Então, o povo que são os pepés, são os povos nativos mesmo de Guiné-Bissau, eles que são a maioria aqui na capital, que são povos animistas. Então, a gente está começando um trabalho lá em Bó, vamos trabalhar com povos com balantas, que é um povos animistas. E a gente tenta procurar lugares que tenham, no caso, bairro, né? Que tem algumas casas. Mas continuamos ligados com o Gabo, porque o nosso intuito é voltar. E voltar capacitado para poder fazer um trabalho mais efetivo, porque você com um médico, o médico ele não só tem a facilidade de entrar na região, mas ele tem a facilidade de, na hora do tratamento, na hora que está tratando, ter um contato maior com as pessoas e ter uma liberdade maior de se abrir e falar com as pessoas. Então, nosso objetivo é capacitar aqui e voltar para lá para estar desenvolvendo. E ou para depois outros países, mas nosso foco é muçulmano. A gente ama evangelizar muçulmano. Só que nós tivemos que agora dar uma parada e trabalhar, mas sempre acompanhando o pastor do lar. Então, como eu falei, ele vai construir casas, porque realmente tem pessoas que se convertem, o que acontece? E se você continuar na tabanca, é muito difícil você continuar como cristão. Então, tem um missionário que tem uma tabanca que trabalha na Saraculê. Não tem convertidos no momento lá. Tem mais de 10 anos de trabalho. Compartilharam uma vez que 2 pessoas se converteram. Uma foi um rapaz que ele não aguentou a pressão e desistiu, porque a família, todo mundo, imagine você estar numa aldeia onde todo mundo é muçulmano e só você é cristão. Então é difícil. O certo é você, quando ele se converte, você tirar da aldeia. Você tira da aldeia, leva ele para outro lugar para que ele possa refletir e realmente tomar decisão. Quer ser cristão? Pronto, vá seguir e tal. Não tem a pressão de ninguém. E outra foi uma jovem que era era a família do líder da Tabanca, o Regulo, né? Que é o líder da Tabanca. E o missionário estava compartilhando, disse que ela se converteu e ela não queria largar o evangelho. Nova, disse que ela tinha 16 anos. É uma jovem, assim. Aí disse que um dia ela chegou na casa do missionário chorando, chorando, chorando. E o missionário perguntou: o que foi? O que foi que aconteceu? E ele falou que tinham falado para ela negar o evangelho e voltar a ser muçulmana e ela não quis. Então eles pegaram uma pedra e colocaram dentro do ouvido dela. Essa pedra ficou uma pedra pequena e ficou doendo muito o ouvido dela, doendo muito. Até que o missionário responsável botou ela no carro e levou para o hospital para tirar.
Aí quando ela voltou, a família foi e levou para Senegal. E hoje sumiu essa menina, deve estar lá, ou casou, ou tá obrigada a, a estudar mais, ou alguma coisa assim, então fica difícil de você se converter e continuar na tabanca, na aldeia. Aí esse pastor, ele está construindo casas para justamente receber essas pessoas. Ele tem programa de rádio que fala em Fula, o evangelho, então ele tem muita perseguição também, muitas pessoas chegam perseguindo ele, porque o muçulmano em si, a maior assim desgraça para ele não é o missionário que chega a pregar o evangelho, é a pessoa que se converte. Porque o próprio Corão diz que aquele que apóstata da fé, ele é digno de morte. Então, para É ele, como, é, a é como maior se ele mágoa é a pessoa que se tivesse. converte. Aham, verdade. E referente à parte de missões, né, de contribuição, tá difícil realmente. Não por causa da pandemia, assim. A pandemia veio, tá uma crise bastante, mas missões, tipo, é, eu vi uma estatística que fala que se gasta mais, você se gasta mais com um copo com água descartável do que com missões. Instituição. Aí, já mudou, Então, tá vendo? é a nossa oração. A nossa oração é para que nós possamos ser gratos, porque um dia, ou foi uma igreja americana, ou foi uma igreja na Suécia, ou foi uma igreja na Noruega, ou foi uma igreja na Inglaterra que enviou missionários para o Brasil para se pegar o evangelho. Então, se eles falassem assim, como muitas, infelizmente, os pastores, não, nós não temos que fazer o evangelho aqui. Só que, estatisticamente, se a igreja em si fizesse a parte dela no Brasil, não precisaria, não, ainda poderia mandar missionários, porque ela tem quantidade suficiente para pregar o evangelho, muitos já ouviram, e enviar missionários. Entendeu? Sim. Então, se nós somos gratos, não, a igreja americana enviou missionários para pregar o evangelho, e hoje nós temos condições de estar aqui louvando ao Senhor, porque veio um missionário pregar o evangelho, e tem muitas nações que precisam. Cerca de, se eu não estou enganado, cerca de um terço da população do mundo não ouviu falar de Cristo. Um Exato, terço. um terço. Tipo, por exemplo, na Índia. Na Mais, Índia, um pouquinho mais de 2 bilhões de pessoas 2 ainda não bilhões. ouviram. 2 bilhões e alguma coisa. Porque, por exemplo, na Índia tem cerca de 1,3 bilhão de pessoas. E são mais de 1.650 dialetos diferentes, línguas diferentes. E é muito difícil pegar o evangelho. Eu tenho um amigo que o foco dele é Índia. Ele tem que fazer o quê? Ele pega o visto, passa 6 meses na Índia, o visto acaba. Ele vai para o Nepal, país vizinho, passa 3 meses para conseguir o visto para voltar de novo e passar mais 6 meses. Ela não dá. E cada vez mais ela vai dificultando o trabalho para o missionário, fechando escolas, fechando igrejas. E um país que precisa muito ainda ouvir do Senhor Jesus. Aí vem a China, 1,3 bilhão. Então, só esses dois países, grande parte ainda não ouviu falar, porque a mídia, você não vai comparar o Brasil com os outros países. A internet é controlada, a mídia é controlada, a televisão é controlada, então é difícil também de ouvir. E sem falar, por exemplo, aqui em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau tem muitas pessoas que moram em aldeias. Nunca foi para a capital. A vida dela foi ali. Então, se ninguém ali falou de Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Ela não A sabe quem é Jesus, ela probabilidade de sabe. chegar é muito pouco, né? É bem remoto, né? Se não tiver E se alguém for que vá, muçulmano, E se for muçulmano, ele vai falar do Isa, né? Que é Jesus, na verdade, mas ele fala que é um profeta que morreu, um profeta que vai tal, então não é o filho de Jesus. É pregado de outra forma para eles, quando eles eles não pregam. têm a revelação, né? Não tem uma revelação do Justamente. evangelho, né? Enéas, a hora passa muito rápido, né? Tá tão boa aqui a nossa conversa, o pessoal tá aqui interagindo aqui, né? Tá falando assim que Deus te abençoe, quanto conhecimento aí Deus tem te dado, né? E é verdade, isso aí mostra o fruto do trabalho, né? A gente tem aqui 12 minutos ainda para a gente poder bater esse papo. Eu queria que você falasse para nós, porque é uma parte importante aí o que vocês fizeram, né? Na questão da adoção, né? Isso faz parte também da obra missionária, né? A Bíblia diz que nós fomos adotados, né? O Senhor nos chamou por intermédio de Jesus, né? Ele nos enxertou,
na videira. Nós não tínhamos esse merecimento, nós estávamos longe, mortos em delitos e pecados, e ele nos trouxe para perto. O que vocês fizeram, pelo menos eu penso dessa forma, é a expressão, né, do amor que está derramado nos seus corações, né? Tanto do seu como da Daça, um casal aí que tinha tudo aqui no Brasil, né? Trabalhava, tinha aí a sua vida, mas algo dentro do coração queimou, foram para Guiné-Bissau, se apaixonaram pelo país, como eu me apaixonei, né? Não tem como não se apaixonar, essa é a verdade, né? E hoje está aí trabalhando, mas nessa caminhada vocês, então, adotaram uma criança. Fala um pouquinho para nós aí, 5 minutinhos aí, faz um resumo para nós o que isso representa para vocês hoje, como que foi esse processo. Como eu falei, em 2015 chegamos em Guiné-Bissau, em junho. Em novembro, vou resumir resumindo mesmo. Em novembro, dia 7 de novembro, dia 8 de novembro de 2015, tipo, 4 meses depois que nós chegamos, uma irmã veio falar pra gente que tinha um bebê, uma cidade vizinha, chamava Bafatá, de Gabo. Essa irmã veio falar porque a minha esposa, no momento de oração que tinha de grupo de mulheres, ela compartilhou que queria ter muito filho e que queria também adotar. E falou que tinha um bebê que a mãe faleceu. A mãe tinha morrido 2 dias depois que ele nasceu. E que o pai não sabia quem era, ninguém sabia quem era o pai. E não tinha família, porque o que acontece? A mãe dele era de Costa do Marfim, não era de Guiné-Bissau. Então a família dela não estava em Guiné-Bissau. E o pai dela estava preso. Então só tinha ninguém. Essa criança precisava de leite, porque como ela faleceu, tinha que comprar leite e tudo mais. E estava lá. E ela falou, olha, você pode ir lá, você pode ver se você pode adotar. E a gente ficou muito feliz. Ela falou isso à tarde, de manhã, à noite, a gente dormindo, a minha esposa ainda lembra que a gente falou assim, talvez essa seja a última noite que nós dormimos sozinhos. Talvez próximas vezes nós vamos ter o nosso filho. Então nós acordamos cedo e fomos lá. Fomos direto para onde o vô dele estava preso, porque precisamos falar com o vô dele. Então nós falamos com ele, falamos a intenção e nós falamos que nós queremos adotá-lo. Aí ele disse, eu não quero a guarda provisória, não, eu quero ter a chance de adotar. Ele estava com 4 dias de vida. E o vô dele disse, não, eu dou autorização, vocês podem ir lá, vocês podem, eu sei que vocês vão cuidar muito bem dele. Então nós fomos, isso assim que chegamos, de lá do lugar onde ele estava preso, nós fomos para lá para falar com o promotor. Falamos com o promotor e ele viu a situação e disse, não, eu vou dar a guarda provisória e vou entrar com o processo de adoção. Agora vocês podem ir lá conhecer ele. Não sabíamos nem como ele era. Foi na hora que ele disse, pronto, vocês vão conhecer ele agora, podem ir. Quando eles voltarem, vocês já vão ter autorização e podem ir embora. Aí foi quando nós nos conhecemos. Nós ganhamos Léo, mas não sabíamos como ele era. Então nós fomos no hospital, ele não estava, ele estava na casa da mulher que estava cuidando da mãe do Léo, que faleceu. Então nós fomos na casa da irmã, da mulher lá, e estava lá, quando eu cheguei, era uma casa de barro, assim, chão de barro, e de taipa, né? E a mulher já tinha uns 4 filhos. E ele estava lá no final da casa. Aí a mulher, quando a gente entrou, estava lá. A gente ainda tem essa foto, quando a gente viu ele numa banheira, deitado lá na banheira. E até hoje a gente tem essa foto, na hora que a gente viu pela primeira vez o Léo. Foi quando nós conhecemos, vimos ele, ficamos muito felizes e fomos levar, aí voltamos para o promotor, pegamos a guarda provisória, coisa que o pessoal disse que nunca viu acontecer tão rápido. Você está em Guiné-Bissau, você já viu, você sabe como é difícil e burocrático as coisas aqui para acontecer. Mas no mesmo dia conseguimos. No mesmo dia conseguimos e fomos para base. Aí o que acontece? Pai de primeira viagem, longe das familiares para poder ensinar alguma coisa, em outro país, e o nosso sustento estava totalmente reduzido. Tipo, eu vim para Guiné-Bissau com 12 igrejas comprometidas. No segundo mês, nós só temos 7. Só temos 7. Passamos 2 meses aqui em Guiné-Bissau, 5 igrejas
não afetaram mais, então a gente já estava com problema financeiro. Mas sabemos que era da vontade do Senhor. Então, nós, Deus foi colocando pessoas, a gente não tinha nem roupa, porque foi de uma hora para outra, assim. Ela chegou à tarde, no outro dia de manhã a gente foi lá. E já voltamos com ele. Então não tinha uma roupa de bebê, não tinha nada. Foi quando algumas mulheres que participavam dessa parte de oração que a minha esposa compartilhou, começou a trazer a roupa dos filhos dela, que nasceram, que está guardado, e ele começou a usar a roupa das mulheres lá, de Guiné-Bissau mesmo. As pessoas ao redor da comunidade foi doando a roupa para ele. E a gente Deus foi colocando, e entramos com o processo. O processo aqui em Guiné-Bissau, em média, custa 20 mil, 18 mil, mais barato pode ser 13 mil reais em processo. O processo dele custou R$ 75. Eu não entrei com advogado, ele disse não precisa de advogado. Eu passei 9 meses sofrendo, indo para Bafatá, toda semana. O juiz dizia, não está pronto, vem amanhã. Me deixava amanhã todo dia, dizia, não está pronto, vem amanhã. Passei 9 meses sofrendo, indo. Aí a minha esposa disse que justamente foi a gestação. 9 meses até sair a adoção. Então, graças a Deus saiu a adoção, a sentença. Só que em Guiné-Bissau existe uma lei que um casal que não tem 10 anos de casado, vamos fazer agora em agosto, mas naquele tempo não tínhamos 10 anos de casado, tem que ter a adoção restrita, não é a plena. Então, nós ainda temos um vínculo com a família, mas a única pessoa que pode abrir mão da adoção, no caso, seríamos nós, que não vamos fazer isso nunca. Então, esse ano nós vamos estar entrando com a competição para fazer a adoção plena. Aí a gente vai estar tranquilo, podemos tranquilo botar a documentação do nosso nome, tudo certinho. Então, em agosto, nós fazemos 10 anos de casado e vamos entrar. E em novembro, o Léo faz 5 anos. O Léo faz 5 anos, é um presente que o Senhor nos deu, tá entendeu? Uma grandão, né? Correndo bênção para de lá e para Deus. cá, tá uma É, bênção. então, Né, você tá um responde. pouco. Pastor, hoje a gente tá um pouco triste porque o que acontece? Eu tô aqui no anexo, né? Desde ontem. Uhum. Então ele olha para mim e fala: Papai, eu quero abraçar. Eu disse: Não, filho, espere mais 3 dias. Eu tô com saudade. Eu digo: Espera um pouquinho. Papai, daqui a 3 dias, papai vai poder lhe abraçar, beijar. Ele fica só porque é tipo uma escada. Então ele fica só da escada olhando para mim, para baixo assim, manda um abraço, manda um beijinho. Eu digo: Tô indo. Daqui a 3 dias a gente se encontra, filho. Corta o coração, né? Nes, você respondeu aí a questão, né? Perguntaram aqui se é difícil adotar criança, né? O pessoal está comentando aí que história linda, né? Tá dando aí para você os parabéns, né? Realmente não é fácil, né? A sua história aí mostra que realmente foi um milagre de Deus, né? E eu posso testemunhar isso porque eu estive, né, na sua casa, né? Eu sei como vocês trabalham aí. É uma família séria que realmente tem um coração missionário, né? Eu costumo sempre dizer para o pessoal, ó, vocês falam que eu sou missionário, né? Mas missionário é quem está lá, né? É quem está vivendo lá. É diferente, a gente vai, passa 60 dias, 30 dias, supervisiona os trabalhos, dá o apoio, mas a gente tem que tirar o chapéu aí para aqueles que realmente residem no país, né? Aqueles que estão ali trabalhando, cavando, preparando para que outras pessoas possam também passar por lá e tudo isso aí já de alguma forma está bem encaminhado, né? Eu me lembro que quando eu cheguei na Guiné-Bissau, você vai lembrar disso, em muitas ruas ainda não tinha asfalto, né? Era bem pouquinhas as ruas que tinha, e a questão do gerador tava deixando de usar o gerador para poder usar a energia normal lá da rua, né? Que vem lá da base lá. Mas ela caía muito, né? E eu vejo hoje, assim, o trabalho que as agências missionárias têm feito, a Jocum, a Missão Kairos, a AMEIBS, né? Missões na África, a Junta de Missões Nacionais, Mundiais, né? Então, tem muitas pessoas envolvidas no trabalho missionário aí dentro da Guiné-Bissau. E hoje, quando a gente volta, eu estive agora em janeiro, a gente vê a evolução, né? Então, é um país que está crescendo, que está em ascensão, e os olhos das pessoas em outros países
estão olhando ali para Guiné-Bissau, né? Porque eu penso que daqui uns 10 anos, Guiné-Bissau vai ser um celeiro aí de missionários, né? E por isso é essa luta, essa dificuldade toda, porque o reino das trevas sabe, né? O que Deus vai fazer através desse país e através da vida de vocês aí. Enéas, dê aí as suas considerações finais, tá bom? A gente tem 2 minutos para encerrar essa live, tá bom? Eu quero passar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, que um lema que eu e a minha esposa nós colocamos como objetivo como cristão, que é 2 palavras: servir e amor. Servir com amor. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de que está todo mundo em quarentena, nós temos um grande privilégio de uma coisa, de termos aquilo que o povo mais quer, que é esperança, fé, que é em Deus. Então, que nós possamos servir a pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós podemos servir com material, alimento, com algo, mas também nós podemos servir com o nosso ouvido, ouvindo e falando depois do amor de Cristo. Muitos amigos, muitas pessoas que estão aí no Brasil que têm amigos de trabalho, que têm amigos de escola, de faculdade, que estão aí de quarentena, eles às vezes estão esperando uma ligação, estão precisando de alguém que ligue para eles e fale com eles nesse clima de pânico. Que dê uma palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Então, que todos que estão ouvindo, que nós possamos servir. Aqui nós conseguimos 2 objetivos. Entregar máscara, mais de 1.000 máscaras nós entregamos para as pessoas aqui. E mais de 3.000 quilos de arroz. Então, não tem um carro. Então, eu disse, e agora, Senhor, como é que eu vou fazer para comprar? Porque aqui estava proibido. Você só podia andar de carro próprio. Ou andando, a pé. Como é que eu vou pegar esses arroz? Então, Deus colocou outras pessoas no caminho para me ajudar. E a gente começou com o nosso dinheiro e veio do Brasil e de 200 quilos de arroz se transformou em 3.000. Aí eu dei o primeiro passo. Então, Glória a dê o primeiro Deus. passo, você também que está ouvindo. Dê o primeiro passo para servir com amor. Não é servir por servir, é servir com amor. Então, muitos que estão aí ao seu redor precisam do seu ouvido, de uma ligação. Então, aproveite. Quando terminar agora, ligue, pergunte como é que ela está, se ela está precisando de alguma coisa, se você pode ligar todo dia para ela, para falar com ela, e depois falar do amor de Deus. Então, primeiro, pergunte como ela está. Depois, vem o amor de Deus. Porque se você começar a falar que se importa com ela, ela vai querer saber o que é que essa pessoa tem. Porque ninguém ligou para mim, nem meus familiares ligaram para mim, essa pessoa ligou para mim. Aí você vai dizer que é o amor de Deus que faz com que eles se relacionem dessa forma. Então, servir com amor. Amém. Glória a Deus, Enéas. Glória a Deus aí pela sua vida. Pena que o tempo está acabando, né? Mas a gente marca outro dia para a gente saber como é que está aí a questão, como é que está essa crise, essa pandemia, como que vocês estão se Com virando aí, certeza. né? A gente acredita que Deus está guardando e abençoando vocês, apesar das dificuldades, porque é impressionante, né? Apesar das dificuldades, o povo guineense tem algo assim especial, né? A gente fica realmente assim impressionado, né? Com aquilo como eles estão reagindo, né? E glória a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Deixo Amém. aqui um alô para o pessoal, né? Aqueles que desejarem de alguma forma investir aí no trabalho de vocês aí, pode pedir pega o contato dele comigo depois, eu passo para vocês e aí vocês conversam diretamente com ele, tá bom? Pode ser? Amém, sim. E quem quiser nos visitar, o Amém. pastor está indo, próximo ano está vindo para cá, já pega o caminho com ele, que ele já tem experiência de vir, então vai ser mais fácil para você vir. E já vem com ele para a gente fazer mais aqui, em Amém. Guiné. Vocês dá assim, dá realmente assim gosto de ajudar, porque a gente sabe da história e do trabalho que vocês fazem, né? E o esforço que vocês têm feito aí. Vocês trabalham, vão para lá, para cá, do nada vocês estão tirando recursos, né? Através da costura que a Daci está fazendo, através dos trabalhos que você faz aí também nas comunidades. E Deus tem suprido e glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são um exemplo para nós,
tá bom? Amém. Amém, pastor. Amém, ô Enéas. Eu vou me despedindo aqui de você e vou continuar aqui com o pessoal. Eu vou orar no final aqui, tá bom? Deus te Amém. abençoe, Tá bom. manda um abraço para a Daça e para o Léo também, tá bom? Tá bom. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Amém, pessoal. Que bênção poder ouvir, né, o testemunho do nosso irmão, dessa família linda, maravilhosa. Nada melhor do que ouvir diretamente de alguém que está lá no dia a dia, né? Como Deus tem abençoado aquele país, como Deus tem abençoado aquele povo, não é verdade? Eu quero orar agora pela vida deles, orar também por você, e que Deus te abençoe. Eu vi aqui vários comentários, né, dizendo aí, ó, eu quero ir para missões, eu quero adotar criança, nossa, é o meu sonho fazer a obra missionária, eis-me aqui, Senhor, glória a Deus pela sua vida. Então você tem aí, você ouviu aí umas dicas básicas de como você se preparar, de como você ter convicção aí desse chamado, né, porque uma coisa que eu aprendi há muito tempo foi o que nos sustenta no dia a dia é a convicção do chamado, né? É quando você não tem nenhuma condição, você se sente assim um zero à esquerda e você pensa, eu não vou dar conta disso, eu não tenho nem condição de fazer nada, né? E é ali que você precisa crer e é ali que a convicção do chamado vai ser firme na sua vida, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa tarde, por esse tempo aqui, meu Deus, com os meus amigos, com os meus irmãos. E eu oro pela vida do Enéas, pela vida, Senhor, da Daça, pela vida do Léo. Eu oro para que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os proteja. Prepare, Senhor, todos os recursos que eles precisam para continuar com esse trabalho. E ajuda eles ali, Senhor, nesse trabalho, porque eles estão na frente de batalha. Livra eles de todo coronavírus, de todo vírus, de todo mal. Em o nome de Jesus, Pai. É a minha oração e eu oro por cada um dos meus irmãos aqui que participaram comigo, que Deus possa guardá-los e protegê-los também, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém. Deus abençoe vocês. Não deu para ler todos os comentários, né? Mas muitas pessoas aqui interagiram, pedindo oração. Eu tenho aqui ó, o caderno de oração, tá bom? Eu estou todos os dias orando. Aquilo que eu não posso fazer durante aqui essa transmissão, a gente faz nos outros dias, no nosso particular, tá bom? Mas saiba de uma coisa, estamos orando pela sua vida e em breve tudo isso aí vai passar e a gente vai poder estar junto, tá bom? Deus abençoe. Quero mandar um alô aí para minha prima, a Shirley. Deus te abençoe, prima. Me dá notícias aí do filhão, tá bom? Nunca mais tive notícia dele. Quero saber se ele tá bem, tá bom? Temos orado aí por você e pela sua família também. E me sinto assim privilegiado, né? De tê-la participando aqui nessa transmissão, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Amém. Deus te abençoe, Evelyn. Que Deus guarde a sua vida e que você continue aí com essa chama missionária, porque no tempo certo as coisas acontecem. Enquanto vai chegando o tempo, você vai aí se preparando, vai encontrando os caminhos, e eu acredito que Deus já está te dando caminhos aí, o direcionamento de como você alcançar esse objetivo, tá bom? Então, que Deus te abençoe poderosamente. Pessoal, fiquem na paz, Deus os abençoe. Mais tarde, às 19h30, eu estarei ali no Instagram do pessoal do Manancial Teams, tá bom? Você que é da igreja aí, se quiser participar, segue a página deles lá, que eu vou estar lá, que agora vai ser a minha vez. Eles vão me perguntar e eu vou responder, tá bom? Se você puder estar lá, amém. Tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Precisando de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Você tem meu número. Se não tem, pode mandar uma mensagem aí que eu mando meu número para você. E estamos aqui à disposição para servir uns aos outros, tá bom? Fica na paz. Deus te abençoe. Um abraço.